nessa segunda-feira aí que Deus está nos proporcionando, que seja um dia maravilhoso e que você tenha uma semana sobrenatural em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Aleluias! Deixa aqui o abraço e as boas-vindas, pastor Daniel, pastora Daniele, da Sala Nossa Terra de Poste Caldas, e que Deus fale com você através da palavra que vai ser ministrada hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais essa live, a mais um dia onde Deus nos proporciona um dia maravilhoso, um dia abençoado. Que Deus, queridos, esteja com você aí, onde você está, na sua casa. E hoje eu queria deixar algo com você sobre a vida de Ana, sobre o posicionamento de Ana diante das circunstâncias que ela vivia, diante da situação complicada que ela vivia ali na sua vida, né? Acredito que todos, a maioria de nós, conhecemos essa história de Ana, que ela tinha ali o seu marido Eucana, e também tinha uma outra esposa, que era Ana e Penina. E ali nós vemos no capítulo, em 1 Samuel, no capítulo 1, que de ano em ano, Eucana, ele subia ali da cidade dele para adorar o Senhor, para levar o sacrifício ao Senhor ali, para apresentar o sacrifício, para adorar o nome do Senhor. E Eucana fazia isso de ano em ano, e ele levava também, juntamente com ele, a sua família. A lei, na época, ordenava para que os homens, os homens da casa, né, as pessoas ali pudessem fazer isso todos os anos. Então eles tinham que participar dessa festa, na verdade, né? E aí eles também levavam suas famílias, mas a família eles não eram obrigados a levar juntos. Eles levavam porque eles gostavam de levar suas famílias. E nós vemos na história que todos os anos eles subiam ali para adorar. E nós sabemos que Ana não tinha filhos. Penina tinha filhos e Ana não tinha. E eu queria que você acompanhasse comigo, se for possível, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler a partir daqui, que diz assim: sua competidora, né, no caso a Penina, irritava excessivamente Ana, ao ponto dela ficar muito brava, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Queridos, olha aqui que profundo isso. Vamos nos atentar agora a partir do versículo 7. Nós vemos aqui que quando Ana subia juntamente com Eucana e Penina, queridos, nós vemos que a Penina irritava a Ana profundamente, ao ponto de Ana chorar muito e não comer. É o que a Bíblia nos diz, que ela lhe passava aquele tempo, mas ela não conseguia nem comer, de tão irritada, de tão amargurada, de tão ali magoada que ela estava por conta da situação da Penina estar irritando ela, né? A Bíblia não fala que ela se irritou porque Deus não havia ali ainda dado a ela um filho, mas ela se irritava porque Penina, todos os anos, ela afrontava ali a vida de Ana. E aí, queridos, nós vemos que Eucana chama a Ana nesse momento, que vê que ela não estava comendo, que ela chorava muito. Eucana diz a ela assim: Ana, por que você choras? E por que você não come? E por que você está mal? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, nós vemos uma situação muito delicada. Ana sofria ali com as afrontas de Penina, as afrontas ali da sua rival, e também o marido não compreendia a dor que ela sentia pelo fato dela não ter concebido filhos. Ele sabia ali que ela tinha dificuldade, que Deus tinha cerrado a madre dela, porque isso foi permissão de Deus na vida de Ana, como nós vemos nos primeiros versículos. E aí nós vemos aqui, queridos, que ele faz essa pergunta: por que você chora? Por que você está amargurada? Por que o teu coração está desse jeito? Por que o teu coração está mal? Por que você não come? A impressão que dá aqui que é como se ele não soubesse o motivo, né?
dela tá passando por isso. E aí nós vamos ler lá no versículo 9, que após Ana chorar muito, após Ana já estar cansada daquela situação, ela toma um posicionamento. E ela diz assim, e a Bíblia diz assim, então Ana se levantou. Queridos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Ana se levantou após eles comerem e beberem em Siló. Quem comia e bebia era Eucana, a Penina e seus filhos, menos Ana. Então nós vemos que depois que eles comeram, Ana se levanta. E ali estava o sacerdote Eli assentado numa cadeira à porta do templo, diz a palavra. E ali Ana, queridos, com amargura, a Bíblia fala que ela estava com a alma dela amargurada. Ela ora ao Senhor e chora abundantemente na presença de Deus. Aleluia. Versículo 11 continua dizendo, e assim fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, ser bondoso para comigo, se o Senhor atentar para a minha aflição e de mim te lembrares da tua serva e não te esqueceres, mas dar à tua serva um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção nos seus lábios. De tanto Ana perseverar em oração, ela passou muito tempo naquele templo. Ela passou um bom tempo ali orando, buscando o Senhor, a ponto do sacerdote Eli que se atentar para ela, se atentar para os lábios dela, se atentar para a boca dela. E ele fala assim, por quanto Ana estava orando em seu coração, falava somente em seu coração e não movia só seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando tu estarás embriagada? Aparta-te de ti o vinho e a cerveja. Outra versão, a nova versão de hoje fala sobre isso. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida tenho tomado, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. E aí, queridos, Eli diz para ela, não temas, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do teu desgosto tenho falado até agora. Queridos, Ana ainda ouviu do sacerdote Eli que ela não tinha temor, né, de por filha de Belial. O que é isso, queridos? É uma pessoa de mau caráter, né? No hebraico, Belial significa uma pessoa de um caráter mau. Então, o próprio sacerdote dela, por não entender ali a situação, ele falou isso para ela, você não teme? Você não teme por ser ali filha de Belial? E aí nós vemos assim, no 17, então respondeu Eli, vai-te em paz e Deus te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, achei graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu e o seu semblante já não era tão triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram de onde vieram para sua casa. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Queridos, essa passagem aqui, essa história de Ana, é algo que é muito forte nas nossas vidas. Nós trazemos para nós aqui no nosso dia a dia, Ana, como nós vimos, era uma mulher amargurada, a sua alma estava amargurada, ela estava ali atribulada de espírito, ela já não aguentava mais a afronta de Penina, ela já não suportava mais. Nós vemos aqui que ela chorava muito, que ela não comia. Só que no versículo 9 nós também vemos que Ana mudou o seu posicionamento. Queridos, o que eu quero dizer para você nessa manhã? E o que o Espírito Santo colocou em meu coração? Enquanto o nosso posicionamento for o mesmo, nós não viveremos os milagres que ele já
preparou e conquistou na cruz do Calvário para nós. Aleluia. Queridos, isso é muito forte. Se eu e você não nos atentarmos para a posição que nós estamos e mudá-la, se isso é necessário, nós não viveremos o milagre. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus tem prazer, a palavra do Senhor diz que Deus tem prazer em nos abençoar, queridos. Deus zela para que a sua promessa se cumpra, Ele zela para que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Então, queridos, nós devemos mudar a nossa posição. Muitos de nós temos chorado para pessoas erradas. Queridos, onde você vai se lamentar quando a sua vida está difícil? Onde você vai chorar? Para quem você leva as suas aflições? Para quem você leva as amarguras que estão dentro da sua alma? Para quem nós levamos? Nós iremos chorar, queridos, para pessoas muitas vezes que não vai nos ajudar em nada. Pelo contrário, elas vão rir de nós pelas costas. Elas vão nos criticar injustamente. Queridos, mas o nosso posicionamento precisa mudar. Você precisa ser como Ana. Ana chorava sim, ficava irritada sim pelas afrontas de Penina. Mas chegou um momento que Ana se despertou e foi orar a Deus, foi chorar aos pés do Senhor. Foi chorar, foi se entregar, queridos, foi ali orar honestamente ao Deus Todo-Poderoso. E aí sim, queridos, a sua sorte foi mudada. Queridos, leve os seus pedidos, leve as suas aflições a quem pode resolver. E quem pode resolver as suas aflições se chama Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e que fez a terra. Ele é que pode resolver e resolve todas as situações das nossas vidas. E nós vemos também aqui, queridos, em um outro versículo, que ela persevera em oração. Ela perseverou tanto em oração, ela passou tanto tempo ali naquele templo, que Eli percebeu a presença dela. Percebeu que ali os lábios dela se moviam, mas ele não ouvia o som, porque ela estava orando ali, né? Estava falando ali em espírito, queridos, com o Senhor. De quem você tem chamado a atenção? Queridos, é muito importante a gente entender isso. Muitas pessoas, às vezes, elas querem chamar a atenção de pessoas que não vão ajudar. Elas não vão sair dessa situação da qual elas encontram. E ali, queridos, nós vemos que a Ana chamou a atenção de Eli. Sim, a princípio ele achou que ela estava embriagada, ele achou que ela estava bêbada, ele ainda falou para ela assim, sai dessa vida, né? Traduzindo, sai dessa vida. Deixa de se embriagar com vinho e com cerveja. Já não é hora de você mudar de vida? E aí ela fala, né? Não, eu não estou embriagada. Eu tenho uma tribulação dentro de mim. Queridos, pode ser que você esteja enfrentando um obstáculo muito grande. Uma situação que se pendura na sua vida há anos. Uma situação de miséria, uma situação de afronta. Queridos, eu não sei o que é. Uma enfermidade que tem te assolado há anos. Sabe? É uma situação financeira. Você luta, mas você não consegue, parece que sair dessa situação. Vive, queridos, na dependência de outras pessoas. Queridos, está na hora de você mudar o teu posicionamento. Não que nós não temos que pedir ajuda, sim, mas nós precisamos pedir ajuda e mudar o nosso posicionamento. O nosso posicionamento diante das circunstâncias precisa ser um posicionamento de fé. Precisa ser um posicionamento, queridos, onde nós vamos gerar o nosso milagre. Aleluia. Porque nós somos agentes de milagre. Ana gerou o seu milagre onde? Aos pés ali do Senhor, no templo, ali na presença do sacerdote, porque Eli era o líder, Eli era o sacerdote, queridos. E ela estava ali, ela também não deu ouvidos a ele, mas ela respondeu aquilo que estava dentro do coração a ela. Ela não foi desrespeitosa com o sacerdote, mas ela queria que ele compreendesse a aflição do coração dela. Ao ponto que ele fala assim, vai que seja feita conforme você pediu, que Deus conceda a sua petição. Queridos, o interessante aqui é que Ana, ela foi muito desencorajada várias vezes. Ela foi muito ali provada várias vezes. Mas, queridos, ela
depois que ela ora, depois que ela passa tempo, depois que ela leva a situação que ela está vivendo para a pessoa certa, a Bíblia fala que quando ela sai da presença ali do sacerdote, ela já sai com um semblante bom. Ela não sai mais com um semblante triste do qual ela tinha entrado ali naquele lugar. E o que é isso, queridos? O que atribui ao semblante bom e feliz que Ana saiu da presença ali? Queridos, ela orou ao Senhor, ela orou a Deus com honestidade em seu coração. Ela também recebeu depois o encorajamento do sacerdote Eli. E ela resolveu deixar o problema com o Senhor. Ela resolveu deixar o problema com aquele que poderia resolver o seu problema. E o que eu quero deixar para você nessa manhã é isso. Ore ao Senhor, busque o Senhor, entrega, queridos, a tua vida verdadeiramente nas mãos daquele que pode resolver a sua situação, daquele que pode resolver as circunstâncias da sua vida. Queridos, em nome de Jesus, ela entregou. E o interessante também que ela, ao orar, ela faz um voto com Deus. Ela faz um voto que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria o filho por toda a sua vida. Ela entregaria ele desde pequeno para que ele servisse a Deus. Queridos, nós também temos que nos posicionar quanto ao voto que nós fazemos com o nosso Deus. Amém. Porque Ana, ela faz um voto, mas ela cumpre o voto. Se você for ler depois os próximos versículos e capítulo, você vai ver que no momento certo, depois que Samuel é desmamado ali, que é por volta de 3 anos, mais ou menos, ela leva Samuel até o templo para que ele ficasse lá e pudesse servir. E a Bíblia ainda fala que ela ia de ano em ano, ia lá, levava a túnica para ele e para o sacerdote. Ela ia visitar. Então, Ana, queridos, ela não foi imprudente. Ana orou com honestidade, teve a aprovação do sacerdote e o mais forte, ela teve a aprovação de Deus. Porque Amém. quando ela orou e ela entregou e ela consagrou o filho dela no altar, ela não voltou atrás da palavra que ela deu. Queridos, não é que Deus, não é que nós temos, não é que nós estamos a ponto de negociar com Deus, não é isso, porque Deus é soberano, né? Deus é em sua soberania, mas quando nós fazemos um voto com Deus, queridos, nós precisamos cumprir ele no altar. E muitas vezes eu estava ali preparando esse versículo, essa palavra, e o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração que no momento das orações que nós fazemos, o momento das nossas buscas, que nós estamos passando aí por uma dificuldade, nós fazemos voto com Deus. Um exemplo claro que Deus me deu é quando alguém ou quando um de nós estamos passando por uma situação difícil financeira. E aí nós pedimos um emprego para Deus. E nós pedimos um emprego para Deus e Deus nos dá esse emprego. Deus abre a porta para nós. E nós fazemos um voto com Deus, mas depois que nós fazemos um voto com Deus, muitas vezes, queridos, muitas vezes nós não cumprimos isso. E Deus, ele também diz em sua palavra que é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, isso também foi me chamando a atenção. Todas as vezes que você fizer um voto com Deus, trata, queridos, eu e você, trata de fazer um voto com Deus, mas poder cumprir ele assim que possível. Amém. Amém? Porque Ana teve a sua oração respondida. Ana teve ali, ela concebeu o filho que tanto ela queria, mas ela fez um voto e ela cumpriu com o Senhor. Querido, seja uma pessoa de posicionamento para que você possa cumprir os seus votos com o Senhor. Não deixe com que nenhum voto que você fez ao Senhor venha cair no esquecimento. Sabe por quê? Porque isso torna-se promissória na mão do diabo. Sabia, queridos? Forte. Isso torna-se uma promissória. Deus falando comigo isso muito claro agora. Que isso torna-se uma promissória nas mãos do diabo. Sabe por quê? Porque ele age por legalidade, não é? O diabo não age por legalidade. Se Sim. nós damos legalidade, ele entra. Se nós não damos, ele permanece lá onde ele está. Mas ele está só esperando a gente dar uma legalidade para poder agir, queridos. Então, o que eu quero falar com você também é se posicione em oração.
sabe? Se posicione, porque você vai sim receber o seu milagre. Mas, queridos, se você fizer um voto com Deus no momento da sua oração, não deixe de cumprir esse voto, para que isso não, na verdade, não vire maldição na sua vida. Então é isso que eu queria deixar para você nessa manhã, sabe? Seja firme e constante na presença do Senhor. Persevere em oração. Seja como Ana, que entregou ao Senhor, perseverou em oração, queridos, em nome de Jesus. Não deixe de crer. Não deixe com que as circunstâncias ao seu redor venham tirar o teu foco. Porque muitos, queridos, perdem o foco no momento da circunstância contrária. Muitos perdem a visão da promessa a hora que passa por dificuldade, a hora que passa por tempestade, a hora que passa por alguma crítica injusta. Porque Ana estava sendo injustiçada. Ana estava sendo criticada injustamente, ao ponto, a princípio, dela sim mexer com a sua autoconfiança. Porque ela chorava e não comia. Então, aquela crítica injusta que ela estava sofrendo ali fez com que ela fosse abalada em sua autoconfiança. Não deixe, querido, se abalar. Não deixe de crer, porque aquilo que o Senhor falou para você, Ele vai cumprir. E algo que eu anotei aqui que eu quero deixar para você. Você e eu podemos impedir não podemos impedir que outras pessoas venham e nos critiquem injustamente por alguma situação da nossa vida. Mas podemos reagir, nós podemos escolher como reagir a essas palavras nocivas. Aleluia. Queridos, nós podemos reagir, nós podemos escolher como reagir às palavras nocivas que chegam até nós. Em nome de Jesus, você vai se posicionar. Se você estava chorando, se lamentando para pessoas erradas, queridos, faça isso. Troque a sua autopiedade por esperança no Senhor. Quando nós trocamos, foi o que a Ana fez. Trocou a autopiedade dela pela esperança no Senhor. E com isso, o milagre aconteceu. Ela fez o voto e o milagre aconteceu. Então, queridos, lamúrias, lamentações, nós podemos até fazer, mas diante de Deus. É Ele quem sabe os nossos problemas. Ou para alguém que possa te ajudar, para o seu pastor, para o seu líder, que nós estamos aqui, Sara Nossa Terra trabalha com liderança. Para você que não é, talvez, do nosso ministério, que não está entendendo, mas a Sara Nossa Terra trabalha com liderança, com autoridade, queridos. Então, nós precisamos aprender isso. Leve para quem é que tem que levar. Porque muitas pessoas, a cidade inteira sabe da vida dela, queridos. Menos, Deus sabe de todas as coisas, mas não levou até Deus ainda. Sabe? Não entregou verdadeiramente. Quando nós entregamos, nós estamos sendo ali descansados. Estamos descansando no